Coelho, advogado e grande incentivador do esporte aqui de Camocim. A partir de agora, nos concede entrevista no Grande Jornal da 98. Doutor Marcos, boa tarde, seja bem-vindo ao Grande Jornal da 98. Boa tarde, meu querido Irlo, boa tarde a nossa querida diretora Silene, a todas as nossas ouvintes, a todos os nossos ouvintes da Rádio Pinto Martins FM 98.7. Estou aqui, Irlo, à sua disposição para esclarecer, como sempre nós estivemos aqui, de maneira democrática, de maneira transparente, sobre os problemas da nossa cidade. Aqui nós funcionamos menos como advogado e muito mais como cidadão. Alguém que está preocupado com as coisas que acontecem no nosso município, que acontecem na nossa cidade. E uma das coisas recentes, que querendo ou não, impacta na vida de um setor importante da comunidade camucinense, do setor esportivo, é a reconstrução do ginásio municipal de Camocim. E acredito que seja sobre isso que você, Irlo, que é um comunicador excepcional e que tem um respeito e a credibilidade de todos os camucinenses e de todas as camucinenses, queira tratar nesse momento. Com certeza, doutor. Houve aí a reinauguração do ginásio de Camocim semana passada, né? E já aconteceram, inclusive, 2 jogos. Havia condições técnicas de engenharia, civil, hidráulica, elétrica e de arquitetura para acontecer esses eventos, abrigar esse povo? Meu caro Irlo, quando uma obra, seja qual for, mas especialmente as obras públicas que vão abrigar gente, como é o caso do ginásio de Camocim. O ginásio de Camocim abriga torcedores, o ginásio de Camocim abriga os jogadores, o ginásio de Camocim abriga a comissão técnica, o ginásio de Camocim abriga autoridades. Então, é diferente o tratamento que se dá a essas obras, mais especialmente que qualquer outras. Todas as obras merecem vistoria, todas as obras merecem que laudos sejam plantados no sentido de se colher na planta desse laudo aquilo que está em conformidade ou não com a lei, né? Então os laudos devem ser elaborados e devem ser produzidos com o máximo rigor, especialmente em casas de shows, em casa de eventos, em estádios e aqui em Camocim, mais recentemente, no ginásio esportivo. E nós noticiamos ao representante do Ministério Público de Camocim que a reinauguração do ginásio, que é situado ali vizinho ao tiro de guerra, ele foi reinaugurado sem as condições devidas, sem um laudo do Conselho Regional de Engenharia e de Arquitetura, sem um laudo do Corpo de Bombeiros e sem promover a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e dos idosos. E é basicamente isso, e é lógico que na nossa entrevista nós vamos trazer detalhes sobre a notícia que nós ofertamos ao Ministério Público, mas sempre com um intuito único, Irlo, na qualidade de desportista, e olho no olho de qualquer camucinense, qualquer um, e digo que tenho responsabilidade com o esporte de Camocim, porque invisto nele. E não invisto dinheiro roubado, não invisto dinheiro assaltado, não invisto dinheiro desviado do poder público, eu invisto dinheiro do meu trabalho, do meu suor, do meu escritório de advocacia. E exatamente por isto me sinto muito confortável e muito à vontade de cobrar das praças esportivas de Camocim aquilo que está na lei. Porque conheço, há 18 anos advogo, sou pós-graduado em administração pública e conheço modestamente o que deve ser feito e o que não deve ser feito quando uma obra pública ela é concluída, especialmente aquelas que vão abrigar pessoas no seu interior, multidões.
como é o caso do ginásio de Camusim. Doutor, por um ginásio funcionar, um ginásio, um estádio, estou falando aqui no geral, não precisaria de um certificado do Corpo de Bombeiros? Sem dúvida. A sua pergunta é extremamente pertinente e quero dizer aqui, meu caro Irlo, que nós temos uma lei estadual, uma lei aprovada pelos deputados estaduais do estado do Ceará, sancionada pelo governador, e o artigo 2º dessa lei diz o seguinte: a expedição de licenças para construção, funcionamento de qualquer estabelecimento ou uso de construção nova ou antiga, que é o caso, dependerão de prévia expedição, de prévia, Irlo. O que é prévia? Aqui é antes. Você não pode inaugurar ou reinaugurar uma obra que previamente não teve a expedição. Pelo órgão próprio do Corpo de Bombeiros, de certificado de conformidade do sistema de proteção contra incêndio e pânico. Isso aqui não foi inventado pelo Marcos Coelho. Isso aqui não foi construído, uma construção intelectual da minha cabeça. Isso aqui é uma lei estadual vigente, aprovada pela maioria, com certeza, senão não seria aprovada, de todos os deputados estaduais do estado do Ceará e sancionada pela maior autoridade do Poder Executivo, que é o governador do estado. E ela está em vigor, Irlo. Ela está em vigor. E aí é onde eu aponto a primeira irregularidade da reinauguração do ginásio de Camusim, feito assodadamente, às pressas, o descumprimento do artigo 2º dessa lei estadual. Estou lendo, e qualquer um outro que pesquisar no site do Corpo de Bombeiros do estado do Ceará, ela também está disponível na internet. Ok, inclusive, doutor, uma das reclamações suas, junto à promotoria, é a falta de acessibilidade para idosos e portadores de necessidades especiais. Toda empresa, por exemplo, que ganha uma licitação para fazer uma obra, ou então para recuperar, ela não deveria seguir esses parâmetros? Sem dúvida, Irlo. É outra questão de extrema relevância. Hoje em dia, você não pode mais discriminar as pessoas, seja pela preferência sexual, seja pela preferência intelectual, seja pela preferência artística, e menos ainda por ela ter nascido, por obra e graça de Deus, com uma deficiência física, que agora, hoje em dia, trata-se carinhosamente de portadores de necessidades especiais. E não é porque ela é portadora de necessidade especial, Irlo, que ela vai ficar alijada da sociedade, que ela vai ficar à margem da convivência social. Ela não praticou nenhum crime para ficar recolhida, enclausurada ou em casa ou num presídio. Ao contrário, ela tem o direito sim de viver como vivem os outros. Para isto, uma lei também foi criada a nível nacional, uma lei federal, que garante acesso aos portadores de necessidades especiais e também aos idosos às praças esportivas. Só que, como o próprio nome diz, eles são portadores de necessidades especiais. Elas não podem ser tratadas como nós, que graças a Deus temos os nossos membros, funcionamos física de forma perfeita. Eles têm suas deficiências. E o poder público tem que se adequar a essas necessidades. Por isso que tem uma lei. Então, sobre isto, Irlo, vou citar a lei para um parecer que eu estou criando histórias, criando fantasias. É a Lei 10.048 de 2000, a 10.098 de 2000 e o decreto número 5.296 de 2004. Olha o que é que diz o artigo 22. A construção, ampliação ou reforma, que é o caso do ginásio de Camusim, de edificações de uso público ou de uso coletivo, devem dispor de sanitários acessíveis, destinados a uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Tem no ginásio de Camusim. Hoje eu estive lá, acompanhando uma vistoria do Corpo de Bombeiros e ao lado do promotor público de Camusim, Dr. Evânio Filho. Não tinha.
Não tinha. Parágrafo 2º. Nas edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de 30 meses a contar da data da publicação deste decreto, ou seja, o decreto foi em 2004. 30 meses já passou há muito tempo. Para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente. O que é entrada independente? Que ela não pode ser a mesma entrada dos outros banheiros. Distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Diz ainda o parágrafo 3º. Nas edificações de uso coletivo a serem reformadas, os sanitários destinados a uso por pessoa portadora de deficiência deverão ter entrada independente, como já dito anteriormente, e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABTN. Também não tem lá. Diz mais o artigo 23. Os teatros, os cinemas, os auditórios, os estádios, os ginásios de esporte, que é esse que nós estamos reclamando, casas de espetáculo, sala de conferência e similares, reservarão pelo menos, olha o que a lei diz, pelo menos 2% da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximo aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABTN. Tem isso no ginásio de Camusim? Não tem. Não tem. Até foi informado lá pelo secretário de Infraestrutura, que desde ontem, juntamente com o procurador do município, tem acompanhado este processo. E são duas pessoas que, neste aspecto, merecem o nosso aplauso pela forma educada, pela forma simpática, como eles tratam dos problemas, embora nós saibamos que isso é algo grave e que antipatiza as relações, mas mesmo assim o secretário de Infraestrutura do município e o procurador-geral do município, neste aspecto de natureza de convivência pessoal, não há o que se reclamar deles neste aspecto. Mas não há erro. Observou-se lá que seria atrás dos gols, e a lei diz que são diversos locais. E atrás do gol é apenas um local, e não tem visibilidade, porque se tiver alguém de cadeira de roda sentado lá, a parte de cima do cimento e as grades impede a visibilidade. Doutor, sim, sobre essa vistoria, essa equipe do Corpo de Bombeiros esteve lá fazendo essa vistoria. O que foi constatado? Foram várias irregularidades? Como foi? As mais diferentes irregularidades. Desde a saída de emergência até extintores que não estavam adequados, a falta de hidrantes e muitas outras questões que um projeto de engenharia de segurança para uma área que é superior a 750 metros quadrados e lá é superior a 750 metros quadrados, exige. Há uma norma técnica que está no site do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará e que é respaldada pela Lei 13.556/2004, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado do Ceará, e ainda na norma técnica número 03/2011, que trata sobre prevenção contra incêndio e pânico. Olha como o Corpo de Bombeiros é uma entidade de responsabilidade. Ele tem uma norma técnica que trata exclusivamente de estádios e áreas afins. Essa norma técnica, ela trata sobre as edificações destinadas a reuniões de público enquadrada nas divisões F3 e F17, são estádios, ginásios, rodeios, arenas, construções provisórias para público, circo, arquibancadas e similares, permanentes ou não. No caso de Camusim, o ginásio é permanente. Fechadas ou abertas. No caso de Camusim, ela é fechada. Cobertas ou ao ar livre. Cobertas, que é o caso de Camusim, sobre a sua regularidade e funcionamento.
E nem as normas mínimas, Irlo, por essa equipe do Corpo de Bombeiros não foram constatadas a obediência à lei, o seu real cumprimento. Hoje, sem dúvida, o ginásio de Camusim foi atestado que ele não tem condição de funcionamento. E sabe o que é que significa isso? Que a nossa prefeita Mônica Aguiar, digo isso com todas as letras, inaugurou um ginásio atropelando todas as normas técnicas existentes, seja de acesso aos idosos, seja na questão de um laudo do CREA que pudesse oficializar que a reconstrução estava perfeita, e mais ainda na área de combate a incêndio e na área de combate a sinistro. E por que a prefeita Mônica Aguiar fez isso? Esta é a pergunta. Prefeita Mônica Aguiar, responda para o povo de Camusim, vem aqui no estúdio, tenho certeza que o Irlo não vai lhe negar o espaço. Por que a senhora já autorizou 2 jogos num ginásio em Camusim que não está de acordo com as normas legais? Por quê? Irlo, durante a audiência que nós tivemos ontem no Ministério Público, que participou, repito, educadamente o secretário de Infraestrutura do município e o procurador-geral do município, ficou constatado que sequer a Caixa Econômica, que tem uma área de engenharia, que libera a parte final da obra, isto não tem. O promotor pediu na audiência e não foi mostrado ao promotor que o mais simples, o órgão que repassa o dinheiro do Ministério do Esporte, que é a Caixa Econômica Federal, que tem um setor de engenharia competente para isso, não atestou ainda a finalização da obra. Ou seja, o órgão que repassa o dinheiro, que era o mínimo que poderia se ter em mãos, não se tem. Hoje, após provocação do Marcos Coelho, junto ao Ministério Público, hoje, o município de Camusim, que não deveria ter aberto as portas do ginásio, propôs no Corpo de Bombeiros de Sobral um projeto que ninguém sabe qual é o seu conteúdo, para aprovar o funcionamento, embora já estivesse funcionando irregularmente, visando única e exclusivamente dar uma visibilidade pessoal à prefeita na Copa TV Verdes Mares. Hoje, depois da manhã, nós já temos os primeiros jogos da Copa TV Verdes Mares, que ocorre no dia 3, no dia 4 e no dia 5. Por que, Irlo? Por quê? Será que só eu domino essa informação? Será que mais ninguém da administração da prefeita Mônica Aguiar sabia que isso tinha que ser feito conforme a lei diz, preventivamente, antes de abrir os portões do ginásio? Se ocorre alguma coisa, Irlo, nesses 2 jogos que houveram, porque o ginásio, hoje, o sargento e o cabo que estiveram lá testaram que ele não tem a menor condição de funcionamento, conforme as normas legais. Não tem. E por que a prefeita municipal de Camusim, senhora Mônica Aguiar, autorizou a reinauguração e autorizou que 2 jogos fossem realizados lá? O que eu reclamo, Irlo, como desportista de Camusim, é que a lei tem que ser cumprida, seja para quem for. Não interessa se é para a prefeita, não interessa se o marido dela é deputado do lado do governo, isso não interessa. Só tem uma coisa que interessa: a segurança dos jogadores, a segurança da integridade física das comissões técnicas que vão estar lá e a segurança do público, dos torcedores. Isso é o que interessa. Qualquer outra coisa, isso é menor. Aparecer a prefeita porque refez o ginásio, pode aparecer, pode ganhar os frutos, não tem problema nenhum, mas deixe que cumpra a lei. Então não se preocupa se os jogadores vão ter um problema lá, não se preocupa se a comissão técnica vai ter um problema lá, não se preocupa se um espectador, se um torcedor vai ter um problema lá.
Só se preocupa em fazer de conta que o ginásio foi construído perfeitamente. Esse faz de conta, Irlo, é que eu estou demonstrando com muita clareza que nós aqui em Camusim, nós não aceitamos. Doutor, esse ginásio, desde a época que foi construído, esses erros já foram desde a sua construção? Esses erros, infelizmente, eles vêm redundantemente acontecendo. A cobertura, até onde eu sei, caíram pelo menos 3 vezes a cobertura do ginásio de Camusim. A sua estrutura física também já desabou, inclusive, em anos recentes passados. Um cidadão, Irlo, morreu eletrocutado lá. Na segunda administração do prefeito Sérgio Aguiar, morreu um cidadão eletrocutado lá. O município de Camusim hoje paga para a família R$144 mil. O que é que isso significa? Que o município está tendo prejuízo pela má gestão dos seus prefeitos, ou da prefeita atual. Isso, Irlo, já na justiça, transitou em julgado, acabou. O município está tirando, no lugar de comprar um remédio, no lugar de melhorar a merenda, no lugar de prestar um serviço numa praça pública, o município está tirando R$144 mil para pagar uma família que morreu eletrocutado no ginásio de Camusim. Pelas obras mal feitas, e aí é o que nós estamos reclamando. O que é que nós estamos pedindo? Muito simples. O CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, vem aqui e diga que o ginásio está perfeito. Está apto para atender aos jogadores, à comissão técnica e ao público. E que o Corpo de Bombeiros também diga, certifique que está em conformidade. E que o acesso aos idosos e aos portadores de necessidades especiais sejam garantidos. Pronto. É única e exclusivamente o que nós estamos reclamando. E que, infelizmente, nenhum desses itens foi atendido pela atual administração. Então, o histórico desse ginásio, ele é tenebroso, ele nos assusta. Mais do que justo, então, que se faça essa reclamação. E aí, Irlo, neste aspecto, eu disse lá na reunião, no Ministério Público ontem, secretário, procurador, me desculpem, a prefeita Mônica Aguiar tem que agradecer ao Marcos Coelho dele estar provocando isto. Se outro acidente ocorre, outro prejuízo para o município. Outro prejuízo para o município. Para a família, ainda... Para a família é incalculável que perdeu o seu ente. Se desaba uma telha, qual é o problema de fazer uma vistoria técnica para se entregar um equipamento público de qualidade? Qual é o problema? O que é que eu estou fazendo que seja contra pessoalmente a prefeita Mônica Aguiar? Ao contrário, eu tenho respeito pela prefeita Mônica, é uma mãe de família, é uma senhora casada, é uma pessoa que merece pessoalmente o nosso respeito. Agora, enquanto administradora pública, ela é susceptível de críticas. E neste caso específico do ginásio, a prefeita não agiu com responsabilidade. Prefeita Mônica Aguiar, a senhora não agiu com responsabilidade quando reinaugurou o ginásio de Camusim. E a lei é que está dizendo isso, Irlo. Hoje o Corpo de Bombeiro teve lá e disse que o ginásio de Camusim está interditado porque ele não atende às condições mínimas. Não são as máximas, não, é as mínimas. E não veio o engenheiro do CREA ainda não, para vistoriar a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte de engenharia civil. Não veio ainda não. Não veio uma entidade ainda para dizer concretamente se há acesso aos idosos e aos portadores de necessidade. Foi só os bombeiros. E eles já disseram que o ginásio não tem condição. E repito, era só eu que sabia que antes tinha que pedir. Só eu. Não tem ninguém na administração pública de Camusim que soubesse disso. São esses questionamentos, Cirilo, que nós fazemos. Mas para o bem dos jogadores, para o bem dos treinadores, dos preparadores físicos, dos que estão lá embaixo.
para o bem do público. É para isto. Está tudo direito, parabéns. Se não está direito, vamos corrigir. O não pode é uma reinauguração em desacordo com a lei. Aí não pode. Quer dizer, então, que a prefeita pode descumprir a lei. E um cidadão comum tem que cumprir a lei. A lei é para todos. Assim diz a Constituição. Doutor, você denuncia o seguinte, essa reinauguração teve algum uso político em favor da prefeita? Olha, eu encontrei um cidadão agora no final de semana e ele estava discutindo isso comigo sobre o meu posicionamento. Mas, doutor Marcos, na gestão passada você não reclamou, está reclamando agora e tal. Eu sempre reclamei. E você é testemunha disso aqui, que me entrevistou. E o que tinha de errado na administração passada, eu dizia publicamente. Nunca fiz uso político, nem vou fazer. O que eu estou agindo aqui é como cidadão, cobrando que a lei seja cumprida, que o ginásio tenha condições seguras que permitam a integridade física de quem lá visita, de quem lá frequenta. Uso político fez a prefeita, e eu estou denunciando isso também. Centenas de camisas com o número 12. Você sabe qual é o número 12, Ilo? É o número do PDT, partido em qual a prefeita se filiou. Eu tenho as fotos, eu não venho aqui para dizer leviandade, nem irresponsabilidade, nem mentira. Porque quem faz isso responde depois. Quando você denuncia alguém de forma mentirosa, de forma caluniosa, você depois volta. E eu, com responsabilidade, já informei ao promotor público de Camusim, uso político no dia da inauguração, e agora você vai ver nos jogos também. Camisas da seleção única e exclusivamente com o número 12, centenas. E outras camisas dizendo textualmente, falando sobre a reeleição da prefeita Mônica. Eu tenho as fotos. E o promotor público já tem ciência disso. Número 12, o número do PDT, que é o do partido da prefeita que se filiou agora. Centenas de camisas. E pessoas de alta relevância da administração estão lá vestindo a camisa. E uma delas, mais grave, com a mensagem direta, falando sobre a reeleição da Mônica, sobre a reeleição da prefeita Mônica Aguiar. Isso é uso político, Ian. Esse ginásio não foi inaugurado de uma hora para outra gratuitamente, não. Há interesses escusos por detrás dessa reinauguração em desacordo com a lei. E quero deixar um recado aqui para quem está pensando que vai aparecer às minhas custas. Quem quer aparecer às custas do que eu estou fazendo aqui, não vai aparecer. Vai ter que mostrar outra forma de ser babão da prefeita ou do deputado. Às minhas custas não vai aparecer. Quem pensava que eu ia dar publicidade a atos de intimidação, não vai ter. Para não ficar demonstrado que é tão babão que merece um emprego. Então, quem quer subir aqui, às minhas custas, não vai ter visibilidade. O que nós estamos reclamando, Will, é coisa séria. É coisa que a história do ginásio de Camusim nos permite que seja reclamado. E que hoje, numa vistoria simplória do Corpo de Bombeiro, constatou-se o que eu reclamei ao Ministério Público. Simplória. Nem o CREA veio, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura não veio. Uma entidade que representa os portadores de necessidades especiais e os idosos também não veio. Uma simples olhada, a olho nu. E o ginásio de Camusim foi dito como interditado. Doutor, antes que apareça uma ou duas pessoas falando ou dizendo: ora, a administração passada não concluiu, não restaurou o ginásio. Agora que a prefeita restaurou, o doutor Marcos está contra. O que você tem a dizer? Muito simples. Cumpriu a lei? A prefeita Mônica Aguiar, já fiz um desafio a ela. Prefeito, senta eu e a senhora aqui de forma educada. Nós vamos discutir tecnicamente aqui o que exige a lei.
sobre portadores de necessidades especiais, sobre os idosos, sobre o Corpo de Bombeiros e sobre a estrutura física, hidráulica, elétrica e arquitetura. Se a senhora provar que eu estou mentindo, eu vou dizer publicamente, prefeita, que eu lhe devo um pedido de desculpas. Publicamente, aquilo, na sua presença e dos milhares de ouvintes, eu tenho que pedir desculpa, prefeita. Porque eu fui leviano, eu fui irresponsável, eu estou incomodando o Ministério Público, que tem N coisas para fazer sobre algo que não faz sentido. Mas se for o contrário, Irlo, se ela tiver autorizado a reinauguração do ginásio, como hoje provou-se, em desacordo com a lei, ela deve desculpa nem a mim não. Ela deve desculpa aos jogadores, ela deve desculpa à comissão técnica de todas as seleções que vêm a Camusim, nesse zonal da TV Verdes Mares, e ela deve desculpa especialmente ao público que frequenta o ginásio de Camusim. Um dos dois vai pedir desculpa. Eu, Marcos Coelho, a prefeita, ou a prefeita ao povo de Camusim, porque irresponsavelmente, olha o nome que eu estou usando, Irlo, irresponsavelmente autorizou a reinauguração do ginásio em desacordo com a lei, permitindo que 2 jogos se realizassem lá. E mais, enchendo o ginásio de blusas da seleção com o número 12. Só 12, não tinha outro número. Partido do qual ela é filiada, o PDT. E outras pessoas lá com mensagem. Isso tem fotos e já é do conhecimento do Ministério Público. Pois é, doutor, com esse histórico de desabamento da cobertura, né, da sua estrutura e a morte, inclusive, desse rapaz que a gente repassou agora, realmente são fortes sinais de que é necessário esses laudos do CREA e do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros diz que, sem atender esses requisitos, não há condições de acontecer esses jogos lá, né? Sem dúvida, é o mínimo que o Corpo de Bombeiros podia fazer. Hoje eu repito, a Prefeitura, depois que nós provocamos o Ministério Público, e depois da reunião que nós tivemos lá, repito, com 2 cidadãos extremamente educados, o Procurador-Geral do município de Camusim e o secretário de Infraestrutura, que trataram e trataram na medida do possível, dentro do que eles sabiam sobre o ginásio. Tinha coisas que realmente eles não sabiam, mas na medida do que eles sabiam, eles trataram e foram honestos nas argumentações dele, perante o promotor e perante a gente que estava lá, né? Depois disso, e somente disso, o município hoje protocolou um pedido que deveria ter sido feito, Irlo, antes da reinauguração. Hoje, e eu não acredito que o Corpo de Bombeiros, sinceramente, com a responsabilidade que tem, vai emitir um certificado de conformidade às pressas. Não acredito. Não há tempo hábil para isso, mas aí a responsabilidade não é minha. A minha responsabilidade é como cidadão, como amante do esporte Camusim, como alguém que investe o dinheiro suado, trabalhado, batalhado. Não é dinheiro roubado, não. Não é dinheiro tirado do povo, não. É o dinheiro do meu escritório que investe no esporte Camusim. Eu me sinto no direito de cobrar. Principalmente porque o dinheiro lá é público. A obra é pública. E a prefeita tinha que ter a responsabilidade, repito, de fazer uma obra conforme a lei. Só isso, é simples. Irlo, você é hoje um radialista credenciado, não é verdade? É verdade. Conforme a lei? Sim, sim. A rádio é uma entidade vinculada ao Ministério das Comunicações, também obedece à lei, não é verdade? É verdade. Você, para estar nesse microfone e a rádio para estar funcionando, tem que estar de acordo com a lei. Só a prefeita de Camusim, no ginásio esportivo, que está em desacordo com a lei. Eu acho que isso não está certo. Doutor, falamos de recursos públicos. Por que a Câmara Municipal de Camusim, que é o órgão fiscalizador dos recursos, né, dos recursos públicos, como ele é aplicado, por que não fiscalizou a aplicação dos recursos públicos na reconstrução do ginásio? Deveria tê-lo feito. A Câmara tem um presidente, a Câmara tem seus vereadores, e realmente é dever deles fiscalizar. E isso aqui que eu estou fazendo, Irlo, era mais papel de vereador do que meu de cidadão. Qualquer um dos 15 vereadores poderiam levantar essas questões que eu estou levantando. E neste aspecto, Irlo, eu tenho, olha a diferença entre direito e dever. Direito é aquilo que você pode exercer ou não. O dever é aquilo que você tem a obrigação de fazer. Então, eu, cidadão, Marcos Coelho, nós, temos o direito ou não de peticionar os órgãos públicos, como eu peticionei o promotor, levantando essas questões de segurança estrutural do ginásio recém-inaugurado.
É um direito meu, eu poderia fazer ou poderia não fazer. Eu tive a vontade de fazer. Eu tive a coragem de fazer. De levantar esse questionamento com responsabilidade. Os vereadores, eles têm o dever. E eu não tive notícia de que alguém reclamou, de que não teve laudo dos bombeiros. Eu não tive notícia que a Câmara reclamou sobre o acesso ao idoso e o acesso aos portadores de deficiência. Eu não tive notícia de que na Câmara reclamou-se sobre a infraestrutura hidráulica, elétrica. Eu não tive notícia. Não sei se você teve notícia. Não. Doutor, quando uma empresa ganha uma licitação para fazer uma reforma ou a construção de algo público, ela não apresenta o que vai fazer e por quanto irá fazer? É o certo. E aí, aonde eu quero dizer, se quer a Caixa Econômica Federal, que é o órgão que repassa o recurso, certificou sobre a conclusão da obra. Pelo menos isso não foi apresentado ao promotor. Ontem nós questionamos. Nós questionamos sobre isso. E ele era o mínimo, era assim, ó. O Ministério do Esporte do Brasil transferiu um recurso através da Caixa Econômica para a Prefeitura Municipal de Camusim. Essa obra foi concluída, não foi? Pronto. Tinha que ter um laudozinho do engenheiro só dizendo pelo menos o seguinte: recebo a conclusão da obra do ginásio e declaro que pode ser efetuado o último pagamento e tal, porque o pagamento é por parcela, por medições, né? De acordo com o que vai se, né? Da obra. E eles são o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Sequer foi apresentado. Não se apresentou um projeto lá que garantisse minimamente a segurança de quem frequenta o ginásio. Mas hoje, depois da denúncia do Marcos Coelho, se protocolou nos bombeiros em Sobral. Repito, por que não se fez isso conforme a lei? Porque a prefeita municipal de Camusim, senhora Mônica Aguiar, não atendeu o que está na lei. Só isso. E a questão do CREA? O promotor também está pedindo um laudo. Já oficiou ao CREA pedindo laudo. Sim, mas o CREA já se pronunciou? Não. Os bombeiros aqui, porque tem essa entidade em Sobral, e querendo ou não, a questão que tem que se reconhecer mais emergencial, e eles vieram hoje. E hoje eles já disseram lá, com todas as letras, não tem condição de funcionamento. E a culpa disso, Irlo, só tem uma pessoa responsável por isso. Prefeita Mônica Aguiar. Se ela disser para mim que é o secretário de infraestrutura, eu não acredito. Se ela disser para mim que é o construtor, eu não acredito. Por um único motivo, porque a prefeita fez uma solenidade reinaugurando o ginásio de Camusim, apresentando ele como estando em boas condições. Ora, se a prefeita fez uma solenidade pública, convocando os camucinenses em rádio e em carro de som, para adentrar ao ginásio, de quem é a responsabilidade do que houver lá? Do construtor, do secretário de infraestrutura ou da prefeita? Na minha opinião, Will, sinceramente, da prefeita, que ela tinha a obrigação de saber se essa reinauguração atendia ou não o que estava reclamado nas leis. Ok. 14 horas mais 34 minutos, informou Maccabi de Camusim, Grande Jornal da 98. Doutor Marcos, a gente agradece aqui mais uma vez a sua participação no Grande Jornal 98. Você que demorou a vir, né? Mas a gente agradece aqui a sua participação e fica à vontade para mais algum esclarecimento. Pois não, Irlo, eu agradeço o espaço, agradeço democraticamente o espaço. É importante essas discussões no nosso município. Nosso município é muito carente de informação. E algumas pessoas até têm informação, mas não têm a coragem de exercer a cidadania. E eu não me sinto com medo de ninguém, com temor de ninguém, porque na hora que eu entro numa questão dessa aqui, eu estudei antes, eu sei o que é que eu estou dizendo, eu tenho responsabilidade. Então eu não vou jogar pedras em quem está fazendo as coisas direito, ao contrário, é meu dever aplaudir. Se é meu adversário, está fazendo direito, eu tenho a obrigação de aplaudir. Mas na mesma proporção do aplauso, eu tenho que chiar, eu tenho que reclamar, quando eu vejo que algo como o ginásio de Camusim não é feito de acordo com o que quer o Corpo de Bombeiros, de acordo com as normas regidas e fiscalizadas pelo Conselho Regional
de engenharia e arquitetura, e pelas entidades que preservam os direitos dos idosos e dos portadores de necessidades especiais. É só isso, Irlo. Vamos regularizar, vamos colocar as coisas no aspecto legal conforme deve ser. Vamos reconhecer o erro, ser humilde, perder a arrogância, Irlo. A prefeita deixar a arrogância e ser humilde e dizer, não, realmente eu errei. Realmente eu reinaugurei um ginásio sem ter as condições. E dou a mão à palmatória e quero agora fazer um ginásio conforme a lei, conforme são as instruções técnicas para a construção de uma praça esportiva. Irlo, não tem nada demais, Irlo. Não tem nada demais, a humildade não prejudica ninguém, prejudica a soberba, prejudica a arrogância, prejudica a violência. Quando você quer violentar uma pessoa, atropelar uma pessoa, pelo poder que você tem, isso sim é prejudiciar a comunidade. Mas ter humildade não. É verdade o que o Marcos Coelho colocou no papel para o Ministério Público apurar? É. Então vamos consertar. Reconheça publicamente o erro. É a sugestão que eu dou à prefeita de Camusim. Humildade. Ok, doutor. E agradeço ele. Agradeço a participação democrática na Pinto Martins e agradeço a você, sinceramente, pela oportunidade e para esclarecer, no final de tudo, quem investe no esporte de forma direita, de forma honesta, como a gente investe, que é o bem da cidade, que é o bem dos jogadores, que é o bem das seleções que vão visitar a cidade e que é o bem principalmente do público que quer aplaudir, quer torcer pela vitória de Camusim, mas está lá com segurança, ele e sua família. Muito obrigado, Will. Ok, doutor. Obrigado a você pela participação aqui no Grande Jornal da 98. 14 horas, mais 37 minutos, informou Macavite Camusim, Grande Jornal da 98.